Eu estou pregando na série Segredos da Eternidade, entre dois mundos, o secreto e o manifesto. Outro dia eu estava respondendo algumas perguntas que me fazem pelo Facebook, e uma jovem fez um pedido muito estranho para mim. Ela falou: me dá uma palavra de revelação. Eu li aquilo e falei: mas o que será que ela está querendo? Eu não entendi a pergunta. Aí eu pensei um pouco, e eu sempre faço uma oração por todas as pessoas que me escrevem, mas não dá para escrever um caminhão, né? Porque são mais de 100 pessoas por dia. E eu escrevi que o Senhor revele os seus caminhos e que te abençoe. Aí ela respondeu: mas não é isso que eu quero uma palavra revelada, uma profecia. E aquilo me fez pensar como as pessoas adorariam conhecer o futuro, sim ou não? Saber o que vai acontecer com a sua vida, com as pessoas que você ama. Isso é tão verdade que essa é a razão porque as pessoas procuram pais de santos, cartomantes, pessoas que leem as mãos. E quando os crentes, as pessoas se convertem, muitas ficam correndo atrás de profecia. Mas eu quero dizer para você que Deus quer falar diretamente com você, que você não precisa viver correndo atrás de pessoas que sejam intermediários entre você e Ele. Ele quer se revelar a você. E quando eu estava refletindo sobre esse tema, sobre esta temática, sobre esta questão, foi quando Deus me falou: filho, eu preciso revelar um segredo muito importante para os meus filhos, que é o segredo da eternidade que eu vou contar para vocês hoje. Na minha natureza, eu me manifesto de duas maneiras: de uma maneira clara, manifesta, e em secreto. Às vezes eu me revelo, às vezes eu me escondo. Às vezes eu falo abertamente, às vezes por entrelinhas. E é exatamente sobre essas duas maneiras que Deus age. É sobre isso que eu hoje quero refletir com vocês. Por que é que Deus faz isso? Porque Ele não se revela sempre para nós, porque Ele não fala para nós claramente qual é a sua vontade, porque que algumas vezes Ele se esconde. Hoje eu quero falar deste segredo para você. Diga assim: Deus se manifesta de duas maneiras: em segredo e abertamente. Diga: em secreto e no manifesto. A primeira razão por que Deus faz assim é porque quando Ele se manifesta, Ele proclama a sua natureza. Em secreto, Ele revela o seu coração. Quando Deus vem e opera uma cura na tua vida, você fala: Ele é todo poderoso. Quando Ele vem te dar um livramento, você fala: Deus é tremendo. Quando Ele vem e responde uma oração, um desejo do teu coração, você fala: Ele é amoroso. Ele está revelando para você a natureza dEle. Mas quando Ele se esconde, Ele quer que nós o busquemos para conhecer o coração dEle. Quem é Deus? Do que Ele gosta, do que Ele não gosta, como Ele é no íntimo. E a maioria das pessoas não entende isso e vive procurando somente manifestações expressas, e até acha que quando Ele se esconde da gente, Ele não está se importando com a nossa vida. Mas eu quero te dizer que em todas as maneiras que Deus age, Ele tem uma razão e um propósito. Amém? A gente ama quando Ele se manifesta. Aliás, eu costumo dizer que pessoas que precisam disso são pessoas neófitas, são meninos na fé. Eu me lembro que quando eu me converti já no meio pentecostal, né? Uma profeta da igreja Lagoinha orou pela minha sobrinha Thalita, ela foi curada milagrosamente. Então eu falei: bom, ser crente é isso, é viver tendo essas manifestações. Eu me lembro que eu estava em Belo Horizonte uma vez, participei de um culto maravilhoso na casa dessa irmã,
E eu fui dormir, e eu deitei e comecei, falei: Deus, eu quero ver um anjo. Eu quero ver um anjo. E nada. Eu quero ver um anjo. Se o Senhor não se mostrar, não vou parar de orar até o Senhor se revelar. Chegou uma hora, eu senti a presença do anjo, e o Espírito de Deus falou: pode olhar para o teu lado esquerdo que ele está aí. Deu aquela arrepiada assim. Eu falei: tira já esse anjo daqui que eu não estou preparado. Mas eu me lembro que quando eu me converti, eu achei que tudo ia ser assim. Tudo ia ser na base de Deus se revelar, Deus mostrar. Queridos, Deus me deu um dom para expulsar demônios, que eu chegava num lugar, um demoniado caía. E eu achava que Deus sempre iria agir assim na minha vida. Lê do engano. Eu descobri que Deus também se manifesta de outra maneira. E Deus me mostrou que para cada tempo de manifestação, há um período de silêncio, onde parece que Deus se afastou da gente. Mas por que será que Ele está se escondendo de nós? Porque quando Ele se esconde, querido, Ele está tentando nos trazer para perto dEle. Eu quero contar um outro testemunho que é verdadeiro. Quando eu era jovem, eu era muito bonito, magro, cabeludo. Se eu soubesse que eu ia ficar careca, eu teria deixado o cabelo comprido muito mais tempo. Franja comprida, né? Garotão, ia nas igrejas tocar piano, vencedores por Cristo. Queridos, chovia na minha horta. Literalmente chovia na minha horta. E eu me lembro que a gente foi fazer uma viagem uma vez, e nessa viagem eu convidei a digníssima Lilian. Só que era um encontro com pessoas que vinham de várias cidades para receber a nossa equipe. Então tinha umas 5 meninas em cima de mim, uma de cada cidade, me chavecando, e de repente a Lila desapareceu. E eu achei estranho, falei: por que a Lília está tão sumida? Nunca está comigo. Ela ficava com a Leni, e eu procurando ela. E um dia eu cheguei e falei para ela: mas por que você, eu te convidei para você viajar comigo, e você ficou se escondendo de mim? E ela falou: tinha tanta menina no teu pé, que eu falei: eu não quero ser mais uma. Porque ela se escondeu de mim, eu casei com ela. Então, meninas, não fique dando muito em cima do camarada, que ele não gosta. Deus é assim também. Deus muitas vezes se esconde da gente, porque quando Ele se esconde, a gente sente falta e busca mais. Na verdade, Deus quer nos ensinar a andar por fé, nos ensinar que Ele está conosco mesmo quando a gente não sente, mesmo quando a gente não vê, mesmo quando não existe uma resposta imediata. Há um texto da palavra de Deus, uma promessa, na verdade, que está em Hebreus 13:5, que diz o seguinte: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, presta atenção, o que Ele está prometendo? Leia comigo: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. O que Deus está prometendo aqui? Que Ele está com você quando você sente e quando você não sente. Amém ou não? Há momentos na vida da gente que a gente sente a presença de Deus, a gente chora, a gente ri, a gente se alegra, a gente tem vontade de pular, de se expressar, de adorar. Mas há momentos na vida da gente que a gente não sente nada. Parece que a fonte secou. Aí você fala: puxa vida, o que está acontecendo comigo? Deus se afastou para que você o busque. E também Ele quer que você aprenda e entenda que Ele está com você em todos os momentos. Ele falou: de maneira nenhuma eu te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Amém ou não? Então Ele está conosco no momento da tristeza, da angústia, da enfermidade, da perda. Ele está conosco, e não importa se você sente ou não, porque Ele prometeu e Ele cumpre a sua promessa. Amém?
Eu aprendi que o tempo das manifestações é um tempo de bênçãos, mas o tempo do secreto é um tempo de construção de caráter. Você precisa aprender a viver não pelo que você sente, mas pela palavra de Deus. Quando você sente, você obedece. Quando também não sente, você também obedece, porque você sabe que Deus está com você. Então a primeira razão é essa: Deus, quando se manifesta, proclama a sua natureza poderosa, onipresente, onipotente, mas no secreto Ele revela o seu coração, quem Ele realmente é. A segunda razão dele agir dessas duas maneiras é porque quando Deus se manifesta, Ele vem para o nosso lugar, para a esfera terrena, para o tempo que nós estamos vivendo, mas no secreto Ele nos leva para o seu lugar. Amém? Davi experimentou esses dois momentos, essas duas experiências. Quando Deus o chama para ser o rei, ele estava lá escondidinho no meio das ovelhas, e no meio de todos os filhos que Jessé tinha, ele convidou a todos, menos Davi. E Deus vai lá e diz: não, mas é esse aqui que eu escolhi. E Davi se ajoelha e Samuel o unge, e aquilo fica explícito para toda a família o que Deus tinha com ele. E isso gerou uma série de consequências. Davi enfrentou o leão e matou o leão, mão de Deus se manifestando. Davi enfrentou o urso, matou o urso. E quando chegou a hora de enfrentar o gigante, matou o gigante também. Então era claro para todo mundo que Deus era com ele, a ponto dele ir para as guerras e as mulheres cantarem quando ele chegava: Saul matou aos milhares, Davi aos 10 milhares. Mas aí veio o tempo da prova, do ciúme de Saul, que ele teve que fugir. E muitas vezes lá no deserto, escondido nas cavernas, ele teve que buscar a Deus. A glória de Deus não se manifestava, e ele tinha que buscar a Deus, buscar para que Deus consolasse a sua alma. Passou momentos assim. Há um momento também que para mim é o pior de todos que ele teve que enfrentar. Ele já era rei, e Absalão, um filho amado, se levanta contra ele por inveja, querendo tomar o trono dele, arrancar o que era dele por direito. E ele tem que fugir para o deserto da Judeia. E lá no deserto da Judeia, ele canta a Deus um cântico, que é o Salmo 63. Eu vou ler os 8 versículos, e não preciso nem explicar muito, porque eles já se explicam. Ele diz: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta sem água. Ele estava no deserto, ele sentia aquela sede causticante, horrorosa, e ele está dizendo: Deus, mas a sede que eu tenho da Tua presença é maior do que a sede que eu estou sentindo no meu corpo. E ele continua dizendo: assim eu te contemplo no santuário. Ele estava longe do tabernáculo de Davi, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver, em Teu nome levanto as mãos. Como de banho e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo, e em Ti medito durante a vigília da noite, porque Tu me tens sido auxílio. À sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Davi estava triste, decepcionado com o levante de um filho amado contra ele. E naquele lugar inóspito, naquele momento de tristeza profunda, ele busca ao Senhor e diz: Senhor, eu tenho sede de Ti, eu preciso sentir a Tua presença, eu quero entrar no Teu templo. E quando ele busca a Deus, o Senhor o visita, e aí ele começa a louvar e a agradecer, dizendo: a Tua graça é melhor do que a vida.
Queridos, eu quero dizer para vocês, especialmente para vocês do encontro, muitos são novos convertidos. Vai haver momentos na vida de vocês que Deus vai se esconder, mas isso não quer dizer que Ele não está lá. Não está lá na hora da luta, da dor. Ele está querendo que você o busque, para que no secreto Ele se revele, e você possa ter a sua alma saciada, não de coisas que você toca ou apalpa e tampouco vê, mas da presença daquele que cuida de nós. Na minha vida, os momentos que eu experimentei o amor de Deus de uma maneira mais poderosa foram nos momentos de crise, de perseguição, de decepção. Nessas horas a gente busca Deus. Na manifestação, as coisas acontecem na realidade nossa, mas no secreto, Deus se manifesta no seu terreno. Você não está vendo a operação de Deus no mundo físico? Sabe o que Ele está te dizendo? Vem para o meu mundo, vem para o mundo espiritual, onde as coisas já são antes que aconteçam, para que você não tenha que viver com ansiedade, porque quando você entra no meu mundo, você enxerga as coisas que serão como se já tivessem acontecido. E Deus está dizendo para a igreja: venha para o meu mundo, venha para um momento de oração, busque-me, e você vai conhecer quem eu sou. Há muitas pessoas que nunca experimentaram o secreto, nunca experimentaram o vigor espiritual que vem no mundo secreto, no mundo de Deus. Deus está te chamando hoje. Se você está passando por um deserto, o deserto é o lugar de Deus te visitar. Jesus foi levado para o deserto, Davi foi levado para o deserto, Elias fugiu para o deserto. É no deserto que Deus te visita e te revela o mundo dele. Diz: Deus trabalha de duas maneiras. Diga: quando Ele se manifesta, Ele vem para o meu mundo. Quando Ele se esconde, Ele nos convida para o seu mundo. Glória a Deus. A terceira razão de Deus agir assim é porque no secreto Ele nos conecta com a sabedoria de Deus. Já há muito tempo que eu aprendi que a vitória não nos ensina nada. O que nos ensina é a batalha. E muitas vezes até os erros nos ensinam. A vitória a gente celebra. Quando Deus se manifesta, a gente vibra. Mas é no momento em que Ele se esconde, onde nós somos testados, que nós vamos aprender. Quero citar uma outra figura, José. Todo mundo conhece a história, não preciso me aprofundar, mas é muito aplicável à vida de José. José era um jovem com quem Deus tinha um negócio enorme para fazer. Nasceu numa condição muito positiva. Ele foi o primogênito, o filho da mulher amada de Jacó. Jacó queria casar com Raquel, teve que casar com Lia. Só que Raquel não dava filhos, e Jacó teve um monte de filhos com Lia. E de repente nasce José. Imagina, o caçulinha, filho da mulher amada. Ele era o filhinho de papai. José era um menino chato. Ele estava na idade que a gente chama não de adolescência, de aborrecência. Não os dessa igreja, são tudo bênçãos. Mas a verdade é que José recebia revelações de Deus, e nesses sonhos revelativos Deus mostrava: eu vou fazer de você o cabeça dessa família. E ele chegava no meio dos irmãos, e os irmãos trabalhavam pra caramba, ele não, protegidinho, não ia botar a mão na massa. E os irmãos chegavam cansados da lida, e ele falava: oh, o sonho que eu tive hoje, vocês vão tudo me servir. Um dia ele vai, a pedido do pai, levar comida para os irmãos. E eles, cheios de ódio, o pegam e jogam numa cova. Queriam matá-lo e decidiram jogar na cova. Nós não vamos matar, vamos deixar que ele morra por si mesmo. E Rúben, o filho mais velho, diz: não, não vamos matá-lo, não, vamos tirá-lo daí. E se Rúben tivesse feito isso, ele não teria deixado Deus trabalhar na vida de José. Muitas vezes você quer tirar alguém,
do meio do problema, e você não sabe que é o problema que vai mudar a vida daquela pessoa. E a verdade é que eles acabam vendendo José para os midianitas, e ele vai para o Egito, e vocês conhecem a história. Durante 10 anos Deus se escondeu dele. Quando começou a melhorar de vida na casa do Potifar, foi acusado de uma coisa que ele não fez, e ele foi para a cadeia. E durante 10 anos ele fica na cadeia, sendo preso injustamente. Mas foi naquele tempo que o menino filho de papai morreu, para nascer o grande líder que Deus ia levantar. Então na tua vida, querido, se Deus está te macetando, se Deus está te quebrando, está fazendo coisas na tua vida, não pense que Ele te deixou, te abandonou. Ele está te preparando para o propósito que Ele tem para você. Amém? Glória a Deus. Quantos aqui creem nessa palavra? Embora Deus tenha se escondido dele, a Bíblia diz que e o Senhor era com ele. Não tinha nenhuma manifestação lá, era só injustiça, cadeia, nenhuma manifestação da presença de Deus. Mas a Bíblia diz que o Senhor era com José. Aí de repente chegam 2 camaradas lá, novos na prisão, e os 2 têm um sonho. E como José já tinha entrado no secreto, as manifestações do secreto começaram a intervir na vida física. E ele interpretou corretamente os 2 sonhos, que determinou que o padeiro tivesse a cabeça colocada numa estaca, para ser comida pelas aves. E o copeiro, o que provava o vinho do rei, foi restituído para o seu posto. Isso em 3 dias, como ele profetizou. Ele pediu: lembra-te de mim, fala de mim para o faraó. Ele falou? Olha para o teu irmão do lado e diga assim: não espere de pessoas, porque Deus muitas vezes quer fazer diretamente na tua vida. E quando chegou a hora, Deus deu um sonho para o faraó. Eu quero que você entenda que quando Deus quer te abençoar, quando chegar a hora de Deus falar: agora eu vou me revelar, agora eu vou me manifestar através da tua vida, querido, não vai ter ninguém que pode impedir. Se Ele tiver que dar um sonho para o presidente da república, Ele dá. O que você tem que aprender é que Ele está com você em todos os momentos, até nos momentos em que as respostas não chegam. E quando chegou a hora, diga assim: há tempo para tudo debaixo dos céus. Quando chegou a hora de Deus se manifestar, Deus fez. O faraó não sabia interpretar, e aí o copeiro do rei lembrou de José, e José revelou o sonho e foi alçado a governador do Egito. Jó capítulo 28, versos 21, dizem o seguinte. Esses versos dizem: de onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves dos céus. A sabedoria de Deus não vem nas coisas terrenas. Você vai ter que entrar na dimensão dele, no mundo espiritual, para que você entenda a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é o reconhecimento de quem Deus é. É quando nós aprendemos verdadeiramente a ter mais fé nele, porque fé depende do entendimento que eu tenho de Deus. Se eu acho que Ele é um Deus que não é fiel, eu vou ter medo de confiar nele. Mas se eu entendo que Ele é um Deus que cumpre a sua promessa, eu vou falar: Deus, me ajuda a passar pela prova firme, porque vai chegar um momento que a tua promessa se cumprirá na minha vida. E eu quero dizer para você uma coisa, querido: a promessa de Deus é: todas quantas são as promessas de Deus, tem nele o sim e por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Todas as promessas de Deus hão de se cumprir na sua vida, mas você tem que crer. Deus é imutável.
não muda de opinião. Deus é fiel, cumpre o que promete. Deus nos ama, Ele se importa conosco. A verdadeira sabedoria está escondida dos olhos humanos. Salmos 51, versículo 6 diz assim: eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Quando, irmãos? Onde? No recôndito, no escondido, no secreto. Eu tenho vivido nesses últimos anos momentos de uma busca ao Senhor que acho que nunca vivi. Eu já experimentei o poder de Deus de maneira tremenda, mas hoje Deus tem me levado para conhecer a sua intimidade. Irmãos, cada vez que eu fecho os olhos para orar, o Senhor me visita. Eu fui pregar ontem, eu cheguei sexta-feira de manhã, já voei para Vitória, tinha que pregar sexta-noite e sábado de manhã. Voltei ontem cansado, mas eu entrei no avião. Quando eu fechei os olhos, falei: Senhor, eu estou pronto para o Senhor me levar, se o Senhor quiser. Sabe quando você ama tanto a Deus que parece que o amor não cabe no coração? Sabe quando você deseja Ele mais do que nunca? E eu comecei a entender o que Davi sentiu nos momentos que ele estava sozinho no deserto. E eu quero dizer para você, meu querido, é maravilhoso conhecer a intimidade de Deus. É maravilhoso conhecer a intimidade, o coração desse Pai amoroso. Mesmo quando as coisas não estão exatamente como você gostaria, mas Ele te visita porque você o busca. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus é um Deus ciumento. Quando você for orar a Deus, não vai dar uma orada não, porque dar uma orada Ele não vai nem se inclinar para te ouvir. Mas experimenta se quebrantar, experimenta buscar Deus de todo o coração, se Ele não vai se revelar a você. Davi provou isso, eu estou experimentando isso na minha vida, e eu quero levar a igreja a esse entendimento. 1 Coríntios 2, 6 e 7 diz o seguinte: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. A sabedoria que vai te levar ao estado de glória para Deus é oculta. Não é a sabedoria dos homens. Cada vez mais eu tenho dito para a Lília: estou perdendo a alegria nas coisas desse mundo. Cada vez mais eu estou entendendo que o que importa são as coisas de Deus. E eu quero te dizer, querido, Deus quer te usar, Deus quer fazer resplandecer a sua glória na tua vida, mas Ele precisa que você aprenda a buscá-lo, a desejá-lo, a amá-lo, a buscar a sua presença em oração, porque ali Ele vai se revelar a você. Tempos de manifestações, isso são tempos em que experimentamos o poder de Deus. Deus se move, nós nos alegramos, mas no secreto Ele revela uma outra atmosfera, a do Espírito Santo. A quarta razão porque Deus se manifesta dessas duas maneiras, e eu quero que você preste muita atenção, porque o secreto e o manifesto nos ensinam sobre confiar e sobre ser dignos de confiança. Em outras palavras, essas duas maneiras de Deus se mover nos ensina sobre confiabilidade. E confiança é um relacionamento de mão dupla. Com Deus você precisa ter um relacionamento de mão dupla. Vamos pensar em amizade. Quem é o seu amigo? O seu amigo é aquele que se importa com você
com você e você se importa com ele. Sim ou não? É aquele que você liga para ele e ele liga para você. Sim ou não? Amizade tem que ter essa troca. E não é para todo mundo que Deus chama de amigo, porque só é chamado de amigo de Deus aquele que se interessa por Deus, porque Ele se interessa por nós. Amém ou não? Então nós temos que aprender que Ele é confiável e temos que nos tornar dignos de confiança dEle. Deus espera isso de nós. E eu quero ilustrar isso com a vida de Pedro. Pedro é uma figura de todos nós. Pedro é o camarada que viu Jesus fazer todo tipo de manifestação. Curou enfermos, curou cegos, fez coisas extraordinárias. Um dia ele quis ter a própria experiência com Jesus. Ele estava lá no barco e Jesus vem andando sobre as águas. Queridos, homens não andam sobre as águas. E todo mundo falou, é um fantasma. E Jesus falou, calma, sou eu. Todos os discípulos ficaram lá, dando uma de migué, né? Quietinho no barco. Pedro falou, o Senhor me manda ir ter contigo. E Jesus falou, vem. E ele foi. Quem pode dizer que andou sobre as águas dos 12 apóstolos? Nenhum. Eles viram alguém andar, mas Pedro andou. E eu quero dizer para você que quando você ama Deus e busca Deus, Ele vai fazer você ter a sua própria experiência. Você não vai precisar de um profeta profetizar por você, porque ele vai falar com você. Você não vai dizer, Deus cura por outra pessoa, Deus cura através de mim. Ele quer que você tenha a sua experiência da manifestação com Ele, amém ou não? Mas Pedro também conheceu o secreto. Quando Jesus perguntou, o que dizem os homens a meu respeito? Uns dizem que Elias, João Batista, ou os profetas. E vocês, o que dizem? Mais uma vez, os discípulos tudo quietinho. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou, não foi o homem que te revelou, foi meu Pai que está nos céus. Pedro experimentou os dois mundos. Mas Pedro não era perfeito, como nós também não somos. E quando chegou a hora do teste, ele falhou. Prometeu que está com Jesus até o fim e fugiu e negou. Mas ele tinha que conhecer um outro lado do coração de Deus. Porque quando Jesus ressuscita, a primeira coisa que ele diz para Maria Madalena, vai contra os discípulos e contra Pedro que eu estou vivo. E quando ele se encontra com Jesus, naquela praia do mar de Tiberíades, Jesus chama ele do lado e primeiro revela quem ele é. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Fez a segunda vez, na terceira vez Pedro ficou triste. Ele deve ter dito, Jesus está querendo me acusar. Não, Jesus estava dizendo, eu confio em você, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você falhou uma vez, mas eu sei que você não vai falhar. Por isso eu vou fazer de você o pastor das minhas ovelhas. Eu confio em você. E ele se tornou digno da confiança de Jesus, porque quando chegou a hora dele, já era um homem velho, foram crucificar, ele disse, não me crucifiquem como meu mestre, me crucifiquem de ponta cabeça. E o seu nome está na história, porque Deus pegou um homem bruto, um homem simples, e fez dele um homem digno da sua confiança, porque ele ousou a confiar num Deus que nos faz andar sobre as águas, num Deus que é capaz de perdoar os pecados, num Deus que dá chance e oportunidade para começarmos de novo, mesmo quando erramos. Então, meu querido, o inimigo muitas vezes vai te acusar, vai te dizer, não tem mais chance para você. Mas o Senhor está te dizendo hoje, tem chance sim. Enquanto houver arrependimento e desejo de mudar de vida, Deus está dizendo para você, eu tenho uma nova oportunidade. Eu sou um Deus de novas oportunidades. A diferença de Pedro com Judas, ambos erraram. Judas correu de Jesus, Pedro correu para Jesus. E muita gente aqui está correndo de Jesus, está achando que Ele não se importa com você. Ele é imutável, o seu amor
jamais acaba. Ele quer nos dar essas experiências. Ele quer nos revelar os dois mundos. As respostas de oração e as manifestações são lembranças que nos fazem confiar em Deus nas horas difíceis. Mas é exatamente quando nós confiamos em Deus, nos momentos em que Ele não se manifesta, é que nos mostrarão dignos da sua confiança. E é nessa hora que o seu testemunho será poderoso. Glorificar a Deus quando você ganha na loteria, qualquer um pode, até um ímpio. Mas glorificar a Deus quando você perde tudo, ou no momento que você está passando uma duranga, um problema sério financeiro, essa é a hora de você mostrar ao mundo o Deus em quem você confia e a sua confiança nele. Porque a hora que Ele puser a mão e te livrar, você vai dizer: eu já sabia. Aí as pessoas vão dizer: eu quero esse Deus. Mas o louvor precisa nascer no coração na hora do problema. Então, queridos, vocês que estão começando a vida cristã, se lembrem disso. Vocês vão experimentar momentos de grande vitória, mas haverá momentos também, momentos em que Deus vai se esconder. E o que Ele quer de vocês, que vocês o busquem. Lembrem-se sempre da Lilian, porque ela se escondeu de mim, eu casei com ela. É verdade, irmãos. Porque naquele tempo a mulherada dava tanto em cima, que eu perdi o interesse. Mas ela foi dura na queda. E hoje nós estamos juntos. A comunhão com Deus é assim também. Diga para a pessoa ao teu lado: Deus te ama, meu querido. Algo muito importante você precisa saber: fé e ansiedade não vão habitar no mesmo lugar. Um dos dois vai ter que sair. Se você quer crescer em confiança com Deus, você tem que banir a ansiedade da tua vida. Confiança e dúvida jamais vão estar no mesmo lugar. Poder e medo não permanecem fortes. Um vai roubar a energia do outro. E quando Deus te coloca no teste, quando Ele se esconde, Ele quer te treinar. Ele está te preparando para as grandes horas, para os momentos mais difíceis. Na hora H, Ele vai manifestar o seu poder. Pode deixar que sozinho você não vai enfrentar a tua batalha, mas Ele vai te deixar lutar. Você vai ter que fazer a tua parte, crendo que Ele está ali, mesmo que Ele não se mostre. E quando Ele se mostrar, aí o inimigo vai correr. 1 João 4:8 diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento, e tem muita gente atormentada aqui. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Todo medo é resultado da desconfiança em Deus. E para que Deus te ensine a confiar, Ele vai manifestar de duas maneiras. Quando Ele faz algo miraculoso, Ele te dá um objeto concreto para você lembrar: Ele já fez isso na minha vida. Mas quando Ele se esconde, Ele te chama para uma dimensão onde você vai crer sem ver, esperar até que aconteça. Por último lugar, eu quero dizer, a última razão de Deus agir assim é porque tudo se resume a relacionamentos. Deus quer se relacionar com você. Olhe para a pessoa ao teu lado e diga: Deus quer ter um relacionamento íntimo com você. Deus deseja se relacionar conosco. E por isso Ele age de maneiras diferentes.
Quando ele percebe que você está frio, que você não está buscando, ele vai deixar você entrar em prova. Quantos aqui estão sendo provados por Deus? Isso não é evidência de que Deus não te ama. Isso é evidência de que Deus quer mais de você. Tem gente que troca relacionamento com Deus com dinheiro, com trabalho, acha que vir à igreja é ter relacionamento com Deus. Você vem à igreja para adorar, para aprender a palavra, mas se você não tiver o seu momento de busca, você nunca vai sentir o abraço dele. Quantos aqui já sentiram o abraço de Jesus? Eu sinto o abraço de Jesus. Eu sinto o amor de Jesus. E queridos, outro dia eu estava adorando a Deus, e eu estava tendo um momento tão tremendo com Ele, de adoração, dizendo: Senhor, o Senhor é maravilhoso. Eu estava chorando ali, literalmente em lágrimas, adorando ao Senhor. Eu ouvi a voz do Espírito: filho, eu me agradei da sua adoração. Tocou o telefone, eu recebi um telefonema com uma resposta de algo impossível que tinha acontecido na minha vida. Na hora que o Espírito Santo falou: filho, eu me agradei da sua adoração. Eu quero te dizer, meu querido, Deus, Ele te ama, mas Ele não quer ser um Deus distante. Ele quer ser o seu Deus. Ele quer que você deseje estar na sua presença. Ele quer que quando você louve, louve de todo o coração. Quando a palavra de Deus diz que o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus com toda a força, com toda a alma, com todo entendimento. Deus quer que nós coloquemos o lugar dele em primeiro lugar na nossa vida. Eu e a Lília temos um relacionamento maravilhoso. E eu vou chegar diante do Jesus, eu quero ouvir de Jesus. O Falé, o sogro do Lucas, falou uma coisa no casamento dele que eu achei muito lindo. Ele falou assim: quando eu chegar lá, eu quero que Jesus diga para mim: olha, você cuidou da Ana Cláudia muito bem, como eu cuidaria. E eu tenho orado assim para Deus. E a gente declara o nosso amor um pelo outro todos os dias. Todos os dias. Todo dia nós temos nossos momentos, sentar no sofá, assistindo a nossa novelinha, né? E depois que nos intervala, a gente fala do amor de Deus, do poder de Deus. A gente se abraça, tem aquele momento. Mas a gente sempre fala: você é em primeiro lugar depois de Jesus. Jesus sempre vai estar em primeiro lugar na minha vida. Ele está em primeiro lugar na sua vida? Quantos podem dizer: Ele é o primeiro lugar na minha vida? Quantos podem dizer: eu amo mais a Jesus do que as coisas que Ele tem para me dar? Eu quero concluir essa palavra lendo um texto que é muito mal interpretado pela maioria das pessoas. Está lá em 1 Coríntios 2, versículos 9 e 10, que diz o seguinte: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tem muita gente que lê esse texto e diz assim: olha, as coisas maravilhosas que Deus tem, a gente nunca vai saber, porque elas estão no futuro. Tem dois erros aqui. Primeiro, porque elas estão no futuro. Segundo, que a gente não pode saber. Mas olha o que o versículo seguinte diz: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Você não vai experimentar quem Deus é, nem com olhos, nem com ouvidos humanos, mas através do Espírito de Deus, no reino espiritual, em secreto, quando você o busca de todo o seu coração. Amém ou não? Nós podemos experimentar hoje, não no futuro, todas as coisas maravilhosas que Deus tem para nós, mas temos que buscá-lo de todo o coração. Eu termino com um post que eu li hoje, que eu achei muito próprio. Um post que eu li no Instagram. Ele diz assim: a diferença
faz você ser doce. A dor faz você ser humilde. A luta faz você ser forte. O sucesso faz você brilhar. Mas somente Deus faz você progredir. E é isso, irmãos. Ele vai usar de duas maneiras para nos levar ao propósito que Ele tem para nós. Algumas vezes vai ser a dor, a luta, a batalha, a angústia, mas em todas estas coisas Ele estará presente na tua vida. Ele faz isso tudo, se move nos dois mundos, no secreto e no manifesto, porque Ele te ama e tem um propósito para a sua vida. Amém? Não tente entender os seus caminhos antes que Ele se revele. Sabe, aquele filho pequeno que o pai ama, provê, dá direções, e nem sempre o filho vai entender o porquê. O filho que anda em obediência não vai sofrer solavancos. O filho que se rebela vai quebrar a cara. Eu quero declarar para você que Deus vai te explicar muitas coisas que você não entende hoje, e algumas outras só na eternidade nós vamos entender. Mas o que nós precisamos crer é no seu amor. Quantos podem levantar a mão e dizer: Deus, eu sei que o Senhor me ama. Perdoa-me, Senhor, por muitas vezes eu buscar a minha felicidade nas coisas desse mundo e não no Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de mim. O Senhor me dá uma nova chance. O Senhor está sempre me buscando e me convidando a te buscar. Hoje eu entrego, Senhor, os meus problemas, meus anseios, minhas petições, porque eu sei que o Senhor é bom, é fiel, é poderoso, e as suas misericórdias se renovam na minha vida a cada manhã. Mas, Senhor, eu quero hoje entregar tudo e te dizer, Senhor, que eu vou andar na tua palavra, porque o Senhor é fiel. Eu vou esperar nas tuas promessas, porque o Senhor vai cumpri-las na minha vida, na minha família. Eu entrego tudo, Senhor, ao Senhor. Ajuda-me a experimentar os dois mundos. Eu quero sim andar sobre as águas, ser curado, ver uma porta se abrir. Eu quero vencer os meus inimigos, mas eu quero também sentir o teu abraço, a tua fidelidade, o teu amor, crer na tua bondade e experimentar a comunhão contigo nos dias que eu estiver na terra, para a honra e glória do teu nome.